Imagine a cena, uma mulher de 30 anos, de pé em meio a um salão de festas lotado, enquanto o riso sarcástico dos parentes ecoa como uma faca cravada nas costas. Essa mulher sou eu, Lauren Morse, que hoje vive em Omaha, longe dos olhares críticos da família que nunca soube enxergar além das aparências. Há um mês, voltei à minha cidade natal, Mon, na Geórgia, para o jantar de bodas de prata dos meus pais. Entre brindes e sorrisos forçados, meu pai se levantou, com a voz trovejando sobre o burburinho, para elogiar o filho exemplar, meu irmão. Nosso filho é um sucesso, responsável, não precisa de esmolas para sobreviver. Ao contrário de certas pessoas, disse, fixando os olhos em mim. A sala explodiu em gargalhadas. Minha mãe completou com um sorrisinho de canto de boca. Lauren ainda está tentando se achar, deve estar pedindo dinheiro por aí. O riso se tornou um coro, cada olhar uma punhalada. Mas eles não sabiam que naquele exato momento eu seguirá o meu plano não por vingança, mas pela verdade que eles teimavam em ignorar. 5 minutos depois, o silêncio tomou conta do salão quando revelei o que eles nunca imaginaram, minha carreira sólida e a montanha de dívidas que meu irmão escondia. Se você já foi subestimado por quem deveria te apoiar, conte sua história nos comentários. Eu leio cada uma delas. Crescer em Mon, Geórgia, era como viver dentro de um quadro perfeito de classe média. Nossa casa de 2 andares com gramado impecável e aro de basquete na garagem, era o retrato do sucesso que meus pais tanto exibiam. Meu pai, ex-gerente de loja, administrava a família como um balancete, tudo no lugar, especialmente os filhos. Minha mãe, que trocou a carreira de contadora pela vida doméstica, mantinha as contas em dia e os álbuns de fotos imaculados. Mas por trás da fachada havia um filho predileto, Evan, meu irmão mais velho. Desde pequena, ele era a estrela. Suas notas máximas e troféus de futebol decoravam a sala como relíquias sagradas. Olha seu irmão, meu pai repetia, apontando para a parede como se fosse uma galeria de conquistas. Ele vai longe. Eva absorvia cada elogio, sempre pronto para me lembrar de suas vitórias, enquanto meu talento para números, padrões e dados era ignorado. Isso é só um passatempo, Lauren. Não é profissão, minha mãe dizia, jogando meus rascunhos de gráficos no lixo. Minhas notas eram boas, mas nunca mereceram destaque. Meus projetos de arte, meus códigos, nada disso importava. Para eles, eu vivia em um mundo de fantasias. Aos 18, enquanto Evan cursava administração na Georgia State, com direito à festa de despedida e promessas de um futuro brilhante, eu sonhava com análise de dados. Mas quando mencionei o assunto, minha mãe riu. O que é isso? Você vai acabar desempregada. Meu pai foi ainda mais direto. Escolha algo prático como seu irmão. Eu me sentava à mesa da cozinha, olhando para a carta de rejeição de uma faculdade de tecnologia que não podia pagar, me sentindo uma estranha na própria casa. Evan, é claro, ganhou laptop novo, carro e elogios infinitos por sua ambição. Não era só a falta de reconhecimento que doía. Eram as pequenas humilhações. Eles largavam tudo para ver os jogos dele, mas esqueciam minha feira de ciências, me interrogavam sobre meu emprego no shopping, mas nunca questionavam as ligações suspeitas de Eva à noite. Eu os ouvia cochichar, Lauren é teimosa, não entende como o mundo funciona. Já Evan era intocável. Seus planos em imóveis eram ousados, os meus, e realistas. Parei de compartilhar minhas conquistas. Uma vitória em competição de matemática? Um bolsa em um bootcamp de programação? Guardava tudo para mim, porque falar sobre isso era como gritar no vazio. O pior eram os jantares em família. Evan discorria sobre seus estágios, e meus pais ouviam como se fosse um discurso de premiação. Quando eu tentava mencionar um projeto de dados do qual me orgulhava, meu pai me interrompia. Fala de algo que importe. Minha mãe apertava minha mão com um sorriso forçado, como se minha tentativa fosse patética. Eu empurrava as ervilhas no prato, o estômago em nós de raiva. Não era só o favoritismo, era a invisibilidade. O momento em que tudo mudou foi uma noite em que os ouvi falando sobre a faculdade. Vamos pagar a de Evan. Ele tem potencial, disse meu pai. Minha mãe concordou, Lauren se vira. Ela é independente. Independente. Aquela palavra queimou como ácido. Não era um elogio, era um abandono. Aos 18, encarei um futuro que eles não acreditavam ser possível, enquanto Evan tinha tudo pago. Naquele dia decidi que provaria meu valor, não por eles, mas por mim mesma. O verão antes da faculdade foi minha primeira batalha. Segurei minha carta de aceitação em um curso de análise de dados, uma área que me fascinava pela capacidade de transformar números em histórias, padrões em soluções. Esse é o meu futuro, disse aos meus pais com a voz firme, mas o coração acelerado. Meu pai nem levantou os olhos do jornal. Dados?
Isso não é profissão, Lauren. Você vai acabar na miséria. Minha mãe, mexendo o café, completou. Por que não faz algo sólido, como o curso de administração do seu irmão? Evan, estirado no sofá, deu risada. Fica no mundo real, irmãzinha. Cada palavra doía, mas eu não recuaria. Sem apoio, tracei meu próprio caminho. Trabalhei em uma livraria, organizando estantes de dia e analisando dados de vendas à noite. Meus pais não viram as madrugadas de estudo, os fins de semana sacrificados. Me matriculei na Universidade do Norte da Geórgia, uma instituição modesta que poderia pagar sem a ajuda deles. Meu pai chamou de perda de tempo, mas me formei sem dívidas, graças a bolsas e determinação. Aos 22, mudei para Omaha, uma cidade pulsante de startups, onde meu talento com números finalmente encontrou espaço. Consegui um emprego em uma agência de marketing, transformando dados brutos em campanhas que geraram milhões. Aos 25, já liderava projetos com um salário de 6 dígitos, tudo conquistado com meu próprio esforço, sem empréstimos ou favores. Enquanto isso, Evan era o orgulho da família. Seus negócios imobiliários em Atlanta eram o tema de todas as ligações. Seu irmão fechou outro contrato, minha mãe vibrava ao telefone, sem nunca perguntar sobre meu trabalho. Meu pai me enviava artigos sobre os sucessos de Evan, como se eu precisasse de lembretes. Mas comecei a notar rachaduras na fachada. Em uma visita rara a Mon, vi Evan chegar com um BMW reluzente. Carro novo gabou-se, jogando as chaves no ar. Ergui a sobrancelha. Como você pagou por isso? Ele deu de ombros, mas o sorriso não convenceu. Estavam sendo devorados por um buraco sem fundo. Cada número na tela era um soco no estômago. Eles hipotecavam o próprio futuro para alimentar a ilusão de grandeza de Evan, enquanto eu, a filha que nunca pediu um centavo, era tratada como uma desconhecida nas próprias conversas de família. Naquela noite, enquanto o som da televisão abafava o silêncio incômodo da sala, senti o peso da traição. Não era apenas o dinheiro, era a hipocrisia. As mesmas pessoas que me ensinaram a guardar cada trocado na poupança, que me olhavam com desdém quando comprei meu primeiro carro usado em vez de um 0 km. À altura da família, agora dilapidavam tudo em nome de um filho que nem sequer tinha a decência de ser grato. Evan não ligava para perguntar como eles estavam pagando por sua última oportunidade. Ele só sabia estender a mão. Fui até o quarto que ainda guardava meus livros e medalhas de natação do ensino médio, relíquias de uma época em que meus esforços eram celebrados, antes que o sol de Evan ofuscasse tudo. Sentei na cama, o colchão afundando sob meu peso como se carregasse o fardo de anos de invisibilidade. Abri meu laptop e relancei os documentos que havia compilado, extratos, contratos rasgados, prints de mensagens onde Evan prometia retornos garantidos, a investidores que agora o processavam. Tinha tudo. Prova após prova de que o império dele era feito de fumaça e dívidas alheias. Mas não era só sobre expondo Evan. Era sobre abrir os olhos dos meus pais antes que fosse tarde demais. Eles mereciam saber que estavam financiando um naufrágio, não um sonho. E eu merecia ser vista. No dia seguinte, enquanto minha mãe ajustava os últimos detalhes da festa com a decoradora, eu me isolei no quintal, o telefone colado à orelha. Do outro lado, Ila ouviu em silêncio enquanto eu desabafava, minha voz trêmula de uma raiva que há muito não deixava espaço para lágrimas. Eles vão perder a casa, Ila. Tudo por causa dele. E o pior, vão sorrir e dizer que valeu a pena. Então faz valer a pena para você. Ela respondeu firme. Essa festa não é só uma comemoração. É uma armadilha. E você tem a chance de virar o jogo. As palavras dela ecoaram enquanto eu olhava para a velha árvore de carvalho no fundo do quintal, a mesma onde Evan quebrou o braço aos 12 anos e ganhou uma festa surpresa, enquanto eu, que tinha tirado notas máximas no ano todo, recebi um continue assim distraído. Desta vez, não seria diferente. Só que agora, eu tinha as cartas na mão. Evan chegaria para o evento como sempre, sorridente com um relógio novo que não era dele e uma história pronta sobre como tudo estava sob controle. Mas desta vez, quando ele estendesse a mão para um abraço, eu não fingiria não ver as rachaduras. Eu as exporia. E se meus pais escolhessem fechar os olhos? Bem, pelo menos saberiam que a filha que ignoraram tinha tentado salvá-los. A festa seria em uma semana. 7 dias para preparar o terreno. 7 dias para decidir como desmontar, peça por peça, o altar que eles ergueram para o filho pródigo, e mostrar a eles que a verdadeira herdeira da resiliência da família estava ali o tempo todo, esperando ser notada. O tempo deles estava se esgotando. Encontrei minha mãe na sala, a voz firme, mas o tom controlado. Por que estão pegando dinheiro emprestado para isso? Ela afastou a questão com um gesto.
Seu irmão está ajudando com seus contatos. Ele está indo muito bem. Mas eu sabia a verdade. Os contatos de Evan eram uma fachada. Suas dívidas cresciam, e meus pais afundavam junto com ele. Não insisti. Quanto mais eu pressionasse, mais eles se enterrariam em suas ilusões. Em vez disso, comecei a me preparar. Se queriam exibir Evan como o orgulho da família, eu lhes mostraria a realidade. Passei noites no meu antigo quarto, compilando um dossiê impecável, extratos bancários comprovando minha renda de 6 dígitos, declarações de impostos sem uma dívida sequer, cópias de penhoras e reclamações de credores contra Evan. Organizei tudo em uma apresentação impecável, cada número uma bala no meu arsenal. Na véspera de voltar para Mon, encontrei Hila em um café em Omaha. Ela estava na cidade cobrindo uma conferência de tecnologia. Falamos sobre seu último artigo, um texto sobre o fracasso de startups. Muitos falastrões queimam rápido, ela disse, tomando um gole de expresso. Assenti pensando em Evan, mas guardei o pensamento para mim. Hila não insistiu. Sabia que eu lidava com dramas familiares, mas se manteve neutra, falando apenas de prazos e editores. Sua indiferença foi um alívio. Não precisava de uma torcida, só de um momento de calma antes da tempestade. De volta a Mon, ajudei meus pais nos preparativos finais da festa, mordendo a língua enquanto eles gabavam o último negócio de Evan para qualquer um que ouvisse. Em um churrasco de família, meu pai deu uma palmada nas costas dele, anunciando para os primos: meu filho tem jeito para os negócios. Evan sorriu, mas seus olhos piscaram na minha direção, como se soubesse que eu estava observando. Sorri de volta, com meu dossiê seguro na mala. Não estava mais com raiva. Só focada. Meus pais passaram anos me ignorando, alimentando as mentiras de Evan. Aquela festa não era só uma comemoração. Era o palco deles para exibir uma fantasia. Eu deixaria eles terem seu momento, até que chegasse a minha hora. Ensaiava o plano na cabeça, imaginando o salão de banquetes, o tilintar dos copos, a multidão. Esperaria o instante perfeito, quando os elogios a Evan atingissem o auge, para expor os fatos, minha estabilidade e meu sucesso, contra os 70 mil reais de dívidas e os negócios ruinosos dele. Não queria humilhá-los. Queria que vissem a verdade não só sobre Evan, mas sobre mim. A noite do aniversário de casamento dos meus pais chegou em um restaurante elegante em Mon, com lustres banhando as mesas de linho em um brilho dourado. Convidados em ternos e vestidos riam, o som das taças de champanhe ecoando. Fiquei perto do bar, a pasta com os documentos na bolsa, o coração batendo como um tambor. Meu pai subiu ao palco, a voz amplificada pelo microfone. 30 anos de casamento, e nosso maior orgulho é nosso filho, Evan, um verdadeiro vencedor que chegou longe. A plateia aplaudiu. Minha mãe sorriu, acrescentando com um tom cortante, diferente da Lauren, que ainda vive pedindo esmolas. Riso espalhado, olhares de pena ou divertimento na minha direção. Apertei a bolsa, as unhas cravando no couro. Evan estava ereto ao lado deles, absorvendo os elogios, o terno impecável, mas os olhos inquietos. Nossos olhares se cruzaram em um lampejo de preocupação no dele. Meu pai continuou. Evan construiu uma vida de sucesso e responsabilidade, algo que todos admiramos. Os aplausos cresceram. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Avancei, a voz cortando o barulho. Posso dizer algo? O salão silenciou. Todos os olhos em mim. Abri a pasta, as mãos firmes apesar da adrenalina. Vocês estão enganados, disse, fitando meus pais. Não estou pedindo nada. Ganho 6 dígitos como analista de dados em Omaha sem uma dívida sequer. Levantei os extratos, os números inquestionáveis. Murmúrios se espalharam. Então me virei para Evan. Mas meu irmão, ele não é o que vocês pensam. Desdobrei as provas, ações judiciais, penhoras, queixas de credores. Evan deve mais de 70 mil reais por negócios imobiliários falidos. Seus projetos ruíram, deixando investidores no prejuízo. O silêncio tomou conta do salão, o ar pesado. O rosto do meu pai empalideceu, o copo tremendo em sua mão. O sorriso da minha mãe desapareceu, os olhos saltando para Evan. Ele abriu a boca para protestar, mas eu não tinha terminado. Tenho os comprovantes, disse, exibindo e-mails onde ele implorava por prorrogações. A multidão inclinou-se, alguns ofegantes, outros sussurrando. Rebecca, esposa de Evan, adiantou-se, o rosto tenso de raiva. É verdade, admitiu, a voz trêmula. Evan escondeu essa dívida de mim por anos. Estamos separados por causa disso. Ele mentiu para todo mundo. A revelação caiu como um raio. Os convidados encararam Evan. Os aplausos deram lugar a um silêncio atordoado. Uma prima deixou o garfo cair. O estalo ecoou. Meu pai tentou falar, Lauren, não é a hora. Mas eu o interrompi.
É exatamente a hora. Vocês passaram anos me chamando de fracassada enquanto sustentavam as mentiras dele. Apontei para Evan paralisado, o charme desmoronando. Minha mãe segurou o colar, os olhos arregalados de vergonha. O salão virou um tribunal, cada convidado um juiz. Um tio balançou a cabeça, murmurando para a esposa. Uma amiga da família desviou o olhar, envergonhada por meus pais. O rosto de Evan ardia, os punhos cerrados, mas não tinha defesa. Os documentos eram irrefutáveis. Registros públicos, transferências bancárias, suas próprias palavras em preto e branco. Não gritei. Não me exaltei. Deixei a verdade falar por si. Meus pais, que haviam construído seu orgulho na fachada de sucesso de Evan, agora enfrentavam uma sala cheia de pessoas que viam além da máscara. A celebração que deveria coroar sua família perfeita tornou-se seu próprio desmoronamento. Guardei a pasta, minha mensagem entregue. Não precisava mais da aprovação deles, mas precisava que soubessem quem eu era, e quem Evan não era. O silêncio pesava, carregado com o peso do erro deles. Voltei ao meu lugar, a multidão se abrindo, os sussurros me seguindo. Meus pais ficaram no palco, expostos, seu legado manchado. Evan escapuliu, evitando todos os olhares. A festa continuou, mas o clima havia mudado. Ninguém poderia desouvir o que eu tinha dito. Depois daquele jantar em Mon, minha família nunca mais foi a mesma. A verdade que joguei sobre a mesa daquele restaurante destruiu a ilusão que meus pais alimentaram por anos. Uma semana depois minha mãe ligou, a voz trêmula, uma mistura de fúria e desespero. Lauren, precisamos da sua ajuda, admitiu, confessando que as economias tinham sumido, drenadas pelos empréstimos para Eva e pela festa extravagante. Você pode nos mandar um pouco de dinheiro? Sentei-me em meu apartamento em Omaha, olhando para a linha do horizonte da cidade, minha determinação se endurecendo. Não respondi firme. Vocês fizeram suas escolhas. Desliguei. Foi a última vez que falamos. Bloqueei seus números, seus e-mails, suas redes sociais. A família que um dia tentei agradar virou um capítulo fechado. O colapso de Evan foi rápido. Com as dívidas expostas, os credores avançaram como abutres. Documentos judiciais que encontrei depois mostravam que seus empreendimentos imobiliários estavam oficialmente falidos. Seus bens foram penhorados para cobrir mais de $70 mil em empréstimos não pagos. O apartamento em Atlanta, outrora símbolo de seu sucesso reluzente, foi executado pela hipotecária, forçando-o a se arrastar para um aluguel de terceiro escalão, onde as paredes finas ecoavam o peso de suas escolhas. Rebecca entrou com o divórcio sem pestanejar. Não havia mais espaço para ilusões depois que descobriu a montanha de mentiras sob a qual ele a enterrara. Confiei nele, ela me disse em uma ligação curta, a voz carregada de um arrependimento que soava como chumbo. Ele nos destruiu. Ouvi em silêncio, sem oferecer consolo. Sua dor era genuína, mas a minha também. E diferentemente dela, eu já havia pago o preço por acreditar na farsa. O castelo de cartas de Evan, erguido com dinheiro alheio e promessas vazias, desabou empoeirando tudo ao redor. E meus pais, cegos pela admiração que nutriam por ele, foram arrastados na queda. O círculo social que tanto cultivavam em Mon se fechou como uma armadilha. Os parentes que aplaudiam seus discursos no jantar agora sussurravam sobre o escândalo, virando o rosto ao cruzarem com eles no supermercado. Um amigo da família, presença constante nos churrascos de domingo, parou de convidá-los, como se a vergonha fosse contagiosa. Os colegas de golfe do meu pai passaram a ignorar suas ligações, envergonhados por terem sido cúmplices silenciosos daquela farsa. Minha mãe, que se orgulhava de sua imagem imaculada, sentia o peso dos olhares desviados no clube do livro, onde as amigas antes sorridentes agora folheavam páginas com um desconforto palpável. A máscara de casal perfeito, tão meticulosamente costurada, havia se rasgado. E o que restava era o ridículo. Tentaram me alcançar por intermédio de conhecidos em comum, mensagens indiretas, pedidos de apenas uma conversa. Mas eu já havia aprendido que algumas pontes, uma vez queimadas, não merecem ser reconstruídas. Não havia desculpas que pudessem apagar anos de desdém, de risadas abafadas quando eu falava de minha carreira, de olhares condescendentes como se meu sucesso fosse um hobby menor diante dos grandes negócios de Evan. Em Omaha minha vida seguia adiante, sólida como os algoritmos que eu dominava. Liderava um projeto que revolucionou as vendas de uma rede varejista, impulsionando seus lucros em 20% com modelos preditivos que até os executivos mais céticos tiveram que reconhecer. Na celebração que minha equipe organizou, convidei Hila, que estava na cidade para um summit de tecnologia.
Nos sentamos em um centro de convenções moderno, com cafés caros demorando a esquentar entre nossas mãos, enquanto ela anotava insights de palestrantes em um caderno já cheio de rabiscos. Você está arrasando, ela disse, sorrindo, os olhos brilhando com a energia do evento. Retribuí o sorriso, grato por sua amizade, e mais ainda por ela não insistir em revirar as cinzas do meu passado. Falamos de tendências de mercado, de ética em dados, de tudo menos da família que eu havia deixado para trás. Evan tentou uma última cartada, uma mensagem de voz truncada, a arrogância de outrora substituída por um desespero rouco. Lauren, eu sei que errei. Só preciso de um empréstimo para me reerguer. Juro que desta vez. Apaguei antes que terminasse. Não havia desta vez. Havia apenas as escolhas que ele fez, os carros de luxo alugados, os contratos falsificados, as mentiras contadas com um sorriso no rosto. As consequências eram dele para carregar. Registros públicos mostravam que ele agora morava em um apartamento minúsculo, sobrevivendo de bicos mal pagos. Rebecca, livre daquele peso, havia se mudado para Savannah, onde reconstruía a vida como professora, longe das sombras dele. Não procurei por ela. Nossos caminhos haviam se separado em uma encruzilhada sem retorno, e eu não tinha interesse em olhar no retrovisor. Meus pais, por sua vez, afundavam em um pântano de suas próprias decisões. Um primo solto em uma conversa revelou que haviam vendido a casa, incapazes de arcar com a hipoteca de um estilo de vida que não podiam mais bancar. Minha mãe, que antes organizava jantares com pratos importados, agora passava as noites fechando planilhas no banco onde trabalhava em tempo integral. Meu pai, o homem que um dia se pavoneava como patriarca inquestionável, encolheu-se, a confiança abalada como um castelo de areia na maré alta. Eles haviam apostado tudo em Evan, e ao fazê-lo, haviam me descartado como uma peça dispensável. Agora colhiam o que plantaram. Não apenas a ruína financeira, mas o ostracismo social, o gosto amargo de saber que sua lealdade cega os deixou sozinhos. Não senti triunfo. Apenas uma dor surda pelo que poderia ter sido, uma família unida por respeito, não por ilusões. Mas eu havia feito minha escolha, proteger minha sanidade, viver por mim mesma. E um ano depois daquela noite que mudou tudo, eu estava mais forte do que nunca. Minha carreira decolava, acabará de fechar um contrato com uma gigante de tecnologia, onde minhas estratégias estavam redefinindo o crescimento do setor. Meu apartamento, com sua vista para o rio Missouri, era um refúgio que eu havia conquistado sem pedir permissão a ninguém. Cada móvel, cada quadro na parede, cada livro na estante era uma declaração silenciosa: isto é meu. Eu construí isto. Rodeava-me de pessoas que me valorizavam, colegas que admiravam minha competência, amigos que comemoravam minhas vitórias sem segundas intenções. Havia deixado para trás o fardo de provar meu valor a quem nunca esteve disposto a enxergá-lo. Douglas, Elaine e Evan não faziam mais parte da minha história. Eu havia escolhido a paz sobre o caos, a verdade sobre a farsa. E nesse processo aprendi uma lição cruel e libertadora: meu valor nunca dependeu do aplauso deles. Durante anos eu havia ansiado por um aceno de aprovação do meu pai, por um elogio genuíno da minha mãe. Mas sua incapacidade de me ver, de reconhecer minha dedicação, minha estabilidade, minha integridade, me ensinou a definir meu próprio mérito. Enquanto Evan afundava em suas mentiras, enquanto meus pais viam seu mundo desmoronar por terem apostado no homem errado, eu erguia uma vida pautada na honestidade e no trabalho árduo. A diferença? Eu não precisava de uma audiência para saber que estava no caminho certo. Viver uma mentira tem um preço. Evan pagou com sua casa, seu casamento, sua dignidade. Meus pais pagaram com suas economias, seu status, a ilusão de perfeição que tanto alimentaram. Quanto a mim, paguei o preço da rejeição, mas ganhei algo muito mais valioso: a liberdade de ser exatamente quem sou. Esta jornada não foi sobre expor os fracassos de Evan, foi sobre resgatar minha própria verdade. Parei de buscar validação onde ela nunca existiu e comecei a viver para mim mesma. Essa escolha me libertou. Hoje, acordo sabendo que meu sucesso é meu, conquistado em noites mal dormidas, em decisões difíceis, em uma determinação que ninguém além de mim poderia ter forjado. As cicatrizes deixadas pela minha família ainda estão lá, mas não me definem. São lembretes do que superei. Prova de que não preciso da permissão de ninguém para brilhar. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Se já se sentiu invisível para sua família, julgado por ser quem é, saiba, eu vejo você. Seu valor não está atrelado à opinião deles. Está na vida que você constrói, na verdade que você vive. Compartilhe sua história nos comentários. Vamos falar sobre isso. Somos mais fortes quando nos apoiamos. Eu sou Lauren. E sou livre.
Não porque ganhei a aprovação deles, mas porque parei de precisar dela. Viver sem máscaras, sem desculpas, sem a necessidade de performar. Essa é a minha vitória. Uma liberdade que desejo a todos vocês. Uma vida onde você simplesmente é suficiente.